Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós compartilhando aqui sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre tabernáculos. Eu confesso a vocês que o que mais me deixa, assim, o que mais me chama a atenção em relação à iminência da vinda do Senhor, o quanto está próximo e o quanto estamos aí às portas mesmo, o que mais me chama a atenção nesse período é o que nós estamos fazendo diante dessa vinda. Isso é que mais me... Toda vez quando toca no assunto da vinda do Senhor Jesus, o que mais me chama a atenção é de fato a nossa atitude, a nossa responsabilidade tão grande diante dessa vinda. Já foi pregado aqui, já foi dito aqui em outras vezes, que uma coisa que nós queremos mesmo nos dedicar muito como igreja, por causa da vinda do Senhor, é na oração e no evangelismo, e no anúncio, e na proclamação da palavra de Deus, do Evangelho. Nos preocuparmos muito mesmo em vigiar, que isso envolve oração, não é? Orar e anunciar o Evangelho. E eu tenho nesses dias cada vez mais me preocupado muito com isso. Tanto no aspecto de oração, quanto no aspecto de proclamação do Evangelho às pessoas. E uma proclamação do Evangelho que manifeste o poder de Deus em favor das pessoas. Uma proclamação do Evangelho não apenas, eu diria, falar, anunciar, mas uma proclamação com violência. Violência, eu quero dizer, com veemência, manifestação mesmo de poder do Espírito Santo, de sinais, prodígios, maravilhas. Porque nesses dias as trevas têm se avolumado. E eu diria que o poder de Deus é um poder incomparável, que não há volume que as trevas agrave, não há nível que as trevas chegue que consiga se comparar ao grande poder de Deus sobre as trevas. Nós cantamos um cântico aqui que fala sobre o Senhor Jesus, de todo o poder lhe foi dado, não é isso? Toda autoridade lhe foi dada. Eu me lembrei de Mateus, capítulo 28, bem ali no final, versículo 18, 19 e 20, quando Jesus está indo para o Pai, voltando para Deus, ele diz assim: todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, o que ele diz? Portanto, ide. Então é isso que pesa muito no meu coração, de que todo o poder foi dado a Ele, ao Senhor Jesus. Ele desceu ao que há de mais baixo, que é o inferno, subiu onde o que é de mais alto, assentou-se à direita de Deus Pai. Quer dizer, todo o poder, toda a autoridade, toda a exousia, né, que é a autoridade, e todo o dínamo, que é o poder, foi dado ao Senhor Jesus. E ele então diz assim: portanto agora ide, ou seja, vão, ide o quê? Ide debaixo dessa autoridade e desse poder. Por isso, eu tomo muito essas palavras,
porque eu creio que as vidas elas necessitam desta autoridade do Senhor Jesus e desse poder do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? E isso é uma coisa que de fato eu tenho pensado muito, desde que nós temos cada vez mais anunciado a vinda de Jesus, e essa igreja é uma igreja que proclama a vinda do Senhor Jesus de maneira muito, muito clara, muito presente. Por isso é que toda vez que é proclamada, vem junto esse peso de responsabilidade. E é nisto que eu sempre me pego assim: Senhor, preciso de muito mais poder. Senhor, eu quero ser um vaso usado pelo Senhor em favor das vidas que estão nas trevas, que não sabem para onde vão, que não têm noção desta tua vinda, que o Senhor quer que essas vidas participem do banquete com o Senhor. Por isso eu quero ir a elas na autoridade, no poder do teu nome. Eu quero ter experiências de ser usado pelo Senhor para que essas vidas sejam transportadas da autoridade das trevas para o reino do seu Filho amado. E nós temos ouvido mais ultimamente sobre o reino de Deus que é chegado. E a responsabilidade nossa como agentes do reino, embaixadores do reino, para que se manifeste o reino na terra como é nos céus. E aquela passagem quando Jesus expulsa o demônio, e ele está declarando que ele está fazendo isso pelo poder do Espírito. E se ele está fazendo isso pelo poder do Espírito, é porque o reino de Deus é chegado àquele lugar. E o reino de Deus é assim mesmo. O reino de Deus vem com a autoridade do trono, vem com a autoridade da morte do Senhor Jesus, vem com a autoridade da ressurreição, vem com o poder da morte, vem com o poder da ressurreição, vem com a autoridade da glorificação e vem com o poder da glorificação. Então é tremendo isso. E eu quero estar dentro disso em nome de Jesus, e eu creio que você também quer estar dentro disso. Este é o tempo, essa é a hora, em nome de Jesus. Amém? Nós somos os trabalhadores da última hora. Essa é a grande verdade. Eu queria dar um nome para essa palavra de hoje e explicar por que vou dar esse nome. O nome dessa palavra é: como vai você, João? Eu resolvi nessa semana fazer uma homenagem a um menino de 8 anos que eu tenho visitado no hospital, na UTI pediátrica, no Hospital Santa Catarina, ali na Avenida Paulista. Tenho visitado esse menino e não tenho nenhum parentesco, não os conhecia, fui conhecer a família lá. E o nome dele é João Gabriel, 8 anos de idade. Até agora não se sabe corretamente o diagnóstico dele. Falam-se em encefalite, fala-se um bocado de coisa lá, mas é um menino que tem que ficar sedado por conta das convulsões que são constantes. E eu digo assim, aqui nesse lugar, é lugar que precisa da autoridade, do poder de Deus. E eu queria compartilhar essa palavra com vocês, não pela motivação emocional desse momento, mas por aquilo que Deus tem já colocado, como eu disse, esse peso no coração, diante da perspectiva tão real da vinda de Jesus. É por causa dessa vinda do Senhor que tem tido esse peso em meu coração do nosso papel diante das pessoas.
Mas isso ficou mais intenso agora nesses dias. E com certeza eu, você, qualquer um que vê um quadro de necessidade, qualquer um que participa de alguma cena, seja ela num hospital, seja ela numa casa de alguém, seja ela no teu vizinho, seja ela no teu colega de escritório, qualquer cena, de que natureza for, pode ser necessidade de saúde, pode ser necessidade de libertação, pode ser um casamento que está sendo destruído, pode ser uma pessoa em depressão, pode ser uma pessoa suicida ou coisa parecida, mas toda vez que você se encontra, você se embate, você se mistura, você se envolve com quaisquer que sejam as situações aqui mencionadas e outras até, com certeza você fica, presta atenção, calma, vamos continuar. E se faltar microfone, ele continua falando sem microfone. Com certeza você fica um tanto assim, você se sente assim que, puxa vida, eu preciso me envolver, eu preciso orar mais, eu preciso ser mais ativo, eu preciso me dedicar mais, eu preciso buscar mais a Deus, eu dependo mais de Deus. Com certeza você, por conta dessa experiência, você começa a ver realmente onde as coisas importam na verdade, onde as coisas vão fazer diferença na verdade, onde a tua presença até vai ser muito mais fundamental, essencial, onde uma palavra, tem hora que é uma palavra só sua, o quanto vai ser muito mais significativa naquela hora do que em qualquer outro lugar. Você começa a rever uma série de coisas, com certeza, porque você está envolvido com gente que está carente de Deus, que necessita da presença de Deus, que necessita do amor de Deus, que necessita da autoridade de Deus, que necessita do poder de Deus. Não é verdade? Você fica muito mais assim, você até revê um pouco mais você mesmo, você avalia melhor a sua agenda. Então, com certeza, eu sei que vocês também, numa experiência similar, têm esses mesmos pensamentos, essas mesmas emoções, esses mesmos sentimentos, o que é uma coisa inteiramente normal. O que nós temos é de que, independente daquela circunstância, independente daquele contexto, independente daquela experiência que você teve, independente dela, você ter a consciência permanente de que Deus quer te usar, a consciência permanente de que o poder de Deus é para aqueles que estão nas trevas mesmo, de que o Senhor Jesus é a verdade para aqueles que estão na mentira, o Senhor Jesus é a porta para aqueles que não têm saída, o Senhor Jesus é a luz para aqueles que estão nas trevas, o Senhor Jesus é a saúde para aqueles que estão enfermos, o Senhor Jesus é o libertador para aqueles que estão oprimidos. Amém? Então, diante disso, nós vamos para o versículo 25 do capítulo 10 de Lucas. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus:
que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, e vendo-o, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. Amados, eu já compartilhei algumas vezes aqui sobre uma coisa que é o que eu chamo de, fazendo uma análise assim da igreja como um todo. E olhando o mundo com as suas necessidades. Eu começo a perceber, ouvindo também algumas agências missionárias que têm saído pelo mundo para pregar o Evangelho. Eu tenho percebido, olhando o mapa do Brasil, sobre a distribuição do Evangelho em nosso país, eu tenho percebido uma coisa: assim como existe uma má distribuição de renda, no sentido de que muito com poucos, muito dinheiro em poucas mãos, e uma maioria com pouco e uma minoria com muito, eu tomaria isso como um paralelo para também considerar com vocês hoje uma má distribuição de poder. Uma má distribuição de poder, onde determinada concentração de poder de Deus em pequenos grupos, quando uma maioria extremamente carente desse poder, uma maioria extremamente dependente desse poder, tem tão pouco dessa graça e desse poder. E eu começo a observar que por que é que estas coisas acontecem? Por que nós temos essas diferenças? Porque muitas vezes muito é investido para poucos e
pouco é investido para muitos. E é dentro desse espírito, que é o espírito de realmente quem é que está necessitando, realmente quem é que está precisando daquela graça, realmente quem é que está precisando daquela oração, quem é que está necessitando de uma ministração, quem é que está realmente precisando de uma imposição de mãos nossa? Qual cabeça precisa de uma imposição das nossas mãos? É nesse espírito que eu estou vendo essa parábola. Observe como é que ela é interessante quando você a vê por esse ângulo. A primeira coisa que está acontecendo na parábola é uma discussão teológica que levanta um doutor da lei. O doutor da lei se apresenta a Jesus e sempre com aquela intençãozinha, assim, sabe aquela intençãozinha? Aquela querendo pegá-lo em alguma coisa. E a pergunta que ele faz é assim: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta muito interessante. Interessante porque eu não sei o que alguém possa fazer para herdar alguma coisa. Porque você herda se você é herdeiro de algo, e não porque você fez algo. É interessante, mas ele queria ouvir Jesus. Aí o Senhor Jesus vai sempre devolvendo para ele as questões, coloca assim: o que diz a lei? Como é que você interpreta? É boa essa pergunta, né? A pergunta não é assim, Jesus não vai trazendo já o que ele pensa. Ele quer ouvir o que o outro tem a dizer. Como é que você vê? Como é que você interpreta? Aí, esse homem vai trazer aquilo que é o coração, eu diria, do judaísmo. Tanto o judaísmo daquela época, porque esse doutor da lei, ele é um representante do judaísmo aqui, quanto do judaísmo de qualquer época. Ele vai trazer 2 textos do Antigo Testamento. Um de Deuteronômio 6, que é um texto que é coração do entendimento judaico, e um outro texto de Levítico 19. De Deuteronômio 6, ele vai dizer assim, capítulo 6, versículos 5, 4, 5 e 6. Ele vai dizer: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aí ele junta com Levítico 19, versículo 18, que diz assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o homem traz aquilo que é o entendimento sobre, vamos dizer assim, o resumo da lei. Aí Jesus disse assim: pois bem o que você disse, faça isso e você vai se dar muito bem. Você vai viver. Mas esse homem, ele queria muito mais, esse doutor da lei. Não bastava Jesus ter dito isso. Para ele o assunto não estava resolvido. Ah, então é isso? Então agora eu vou fazer isso e tudo bem? Então, na cabeça daquele homem é assim: Deus eu sei quem é. O Deus de Israel. O Deus Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas, e a segunda parte? E o meu próximo? Aí o texto vai dizer uma coisa curiosa. Observe como é que é curioso. No versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se,
perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Presta atenção, amados. Por que querendo justificar-se? O que é justificar-se? Justificar-se é aquele homem, doutor da lei, a exemplo dos doutores da lei, dos rabinos, dos fariseus, dos conhecedores daquela época, eles entendiam que se eles fizessem o que a lei dizia para se fazer, eles procuravam justificar, ou seja, eles se tornavam eles mesmos pessoas justas. Nenhum deles conseguia obedecer à lei. Essa era a verdade. Mas, pelo fato de serem pessoas mais rigorosas para cumprir a lei moral, a lei civil, a lei cerimonial, eles entendiam que pelo que eles fizessem, eles então seriam pessoas justas diante de Deus. Justificar-se. Quando o texto está dizendo assim, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Por que querendo justificar-se? Porque para a cabeça daquele doutor da lei, ele já sabia quem era o próximo. E para aquele doutor da lei, ele estava de bem com o próximo. Você está entendendo? Guarda isso é importante. Para aquele doutor da lei, já estava definido quem era o próximo. E não só definido, mas para ele amava o próximo. Então ele estava bem. Isso é que é justificar-se. Porque quando ele fez a pergunta, ele esperava que Jesus dissesse exatamente o que está escrito em Levítico 19, 18. Na verdade, Levítico 19, versículos 17 e 18. E o que diz Levítico 19, versículos 17 e 18? Vocês podem colocar aqui na tela? Vocês estão colocando? Capítulo 19 de Levítico, versículos 17 e 18. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Verso 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O doutor da lei, ele entendia, por causa desse versículo, que quem era o próximo era alguém do seu povo. Quem era o próximo? Era um judeu, era alguém do seu povo. E o doutor da lei estava muito de bem com o pessoal do seu povo. O doutor da lei, ele odiava quem não era judeu, mas ele amava quem era. Então, quando ele diz assim, Senhor Jesus, o Senhor Jesus está ali, e ele está cá, dá uma andada assim, dando nas costas assim, foi mais ou menos assim a cena. Senhor Jesus está ali. E quem é o meu próximo? Foi assim o semblante. Por quê? Porque ele mesmo já estava seguro e ele sabia quem era o próximo. Por isso, o amor que estava ali pedindo, ame ao seu próximo como a si mesmo, era um amor que estava resolvido, que estava garantido.
Que tipo de amor é esse que define a quem eu vou amar? Um amor que está entre a parentela somente. Somente aqueles que são do seu povo. É um amor da panelinha judaica, da panelinha de Israel. É um amor intramuros. É um amor para dentro. É um amor em si mesmado. É um amor para os que são de dentro. É um amor confortável, porque é um amor pelos que são da casa, pelos que são da família. Interessante isso. Agora veja qual é a pergunta que Jesus faz. Presta atenção, vamos saltar um pouco aqui, passando por toda a parábola, e vamos até o versículo 36. Porque no versículo 36, Jesus faz uma outra pergunta. Aqui em Lucas 10. Jesus faz uma outra pergunta. Ele faz a pergunta: quem é o meu próximo? Jesus apresenta aquela parábola. E depois da parábola, Jesus pergunta assim: qual desses três você acha que foi o próximo do homem? A pergunta não é quem é meu próximo. A pergunta é de quem eu sou próximo. Quando Jesus muda a pergunta de que quem é meu próximo, porque quem é meu próximo, na visão do doutor da lei, era um próximo controlado por ele mesmo, pelo próprio doutor da lei. Ele controlava quem era, ou seja, era alguém da sua própria casa, do seu próprio povo. Mas quando Jesus pergunta, de quem você será próximo? Quem é o próximo? No sentido agora de quem você se torna próximo. A questão não é quem é meu próximo, a questão é de quem você é próximo. E a parábola vai ensinar de que você é próximo daquele de quem você se aproxima para ajudar. Você é próximo de quem carece da sua ajuda. Você é próximo de quem necessita da sua ajuda. Porque se você se aproxima para ajudar, você é o próximo dessa pessoa. A questão não é qual pessoa é próximo de você, mas é de quem você se aproxima. Eu me aproximo de quem necessita. Então quem faz o próximo é a necessidade do outro. E isso eu não controlo. Não está dentro da parentela. Porque dentro da parentela tem gente que necessita, mas fora dela tem gente que necessita mais ainda do que aqueles que estão dentro da parentela. Não é verdade? Quem está mais necessitado, amados, não está aqui dentro agora. Quem está sentado nas trevas, quem está agora sentado na sombra da morte, pode ser que tenha alguém aqui dentro que esteja, mas com certeza a maioria está lá fora. Então por isso, se o meu amor ao próximo é dentro da parentela, igual o doutor da lei, é um amor cômodo, é um amor já definido, controlado pela afinidade sanguínea, pela afinidade espiritual. Mas tem gente aí que eu não tenho afinidade espiritual nenhuma. Pelo contrário, é gente terrível. Amado, tem gente que é, queridos, necessidades grossas. Necessidade em carne viva.
se eu vou a Ele, eu me aproximo. Então é aí que ele está dizendo, é isso que Jesus está ensinando. De quem você se torna próximo? A pergunta é essa. Quem foi o próximo daquele homem moribundo? E o outro teve que responder, aquele que usou de misericórdia. Então vai e faz o mesmo. Eu vou dizer, viu? A crueza da necessidade não respeita absolutamente crença de ninguém. Não é verdade? Quantas pessoas pelas quais durante o dia passamos e que de fato estão numa necessidade nevrálgica. O nervo ciático da vida foi cortado, foi exposto. Gente que precisa. Gente cujos salteadores eu entendo aqui, é o diabo, o ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Vidas que o ladrão, o diabo tem assaltado. Gente oprimida, pessoas vazias, pessoas sem razão de viver, pessoas com muito e com nada ao mesmo tempo, pessoas com tudo e vazias ao mesmo tempo, pessoas perdidas. Aqueles que estão nas trevas não sabem para onde vão. Gente cega que não sabe, perdida. Então a primeira coisa que eu queria destacar para os irmãos aqui é a definição. É importante definir. Quem é a pessoa? É aquele que é meu próximo porque é parte do meu povo? Ou é aquele que necessita e diante de quem eu me aproximo para ajudar? Eu é que me torno próximo da pessoa. É isso que Jesus está ensinando aqui. E ao ensinar isso, Ele está nos tirando de dentro do nosso povo. Não está? Ele está dizendo assim, levanta os olhos e veja o campo que já está branco para a ceifa. Levanta, veja. Ande um quarteirão ao nosso redor. Vá a pé até a Avenida Jabaquara. Suba a Indianópolis agora. E veja. Jesus está dizendo isso. Levanta os olhos. Tira os olhos de dentro do teu povo. Levanta e veja. Uma segunda coisa que esse texto vai nos mostrar, depois dessa definição a respeito de quem é de fato próximo, é a postura que cada um vai ter diante dessas pessoas. Qual é a postura que vamos ter diante dessas pessoas? Amados, prestem atenção aqui. Um homem saiu de Jerusalém descendo a Jericó. Ele é assaltado. É despido, a Bíblia fala despojado das suas roupas e deixado moribundo. Presta atenção nisso. Que a Bíblia chama aqui de, na minha versão aqui diz assim, meio morto, semi-morto. Ainda hoje é assim, mas muito mais no primeiro século,
muito mais na época de Jesus. Presta atenção nisso. Muito mais na época de Jesus, muito mais nessa época aqui da Bíblia. Uma pessoa é definida pela sua identidade, pela sua origem, por duas coisas: a sua roupa e a sua língua. O que ele fala, a fala dele, define de onde ele é e a roupa que ele usa. A Bíblia nos diz aqui, no versículo 30, que esse homem está despido e semi-morto. Então nós temos aqui um homem nu e mudo. E, portanto, difícil de determinar de que origem é aquele indivíduo. Se ele é próximo ou se ele é distante. Se ele é alguém do povo de Israel ou se ele é alguém de fora. Naquela cena, eu creio absolutamente que Jesus colocou tudo, pintou o quadro com detalhes, para poder mostrar que aquele homem era ali, simplesmente, um ser humano. Alguém que necessitava, cuja necessidade não seria aqui agora definida ou determinada por mais nada, senão pela sua própria condição. Estamos diante de um ser humano, demasiadamente humano. E aí vem a primeira figura que o Senhor Jesus usa de maneira muito sábia, que é o sacerdote. O sacerdote também vem descendo. O sacerdote também vem. O sacerdote vê aquele homem, e o texto diz que o sacerdote passa de largo. Imagine aqui, olha, aquela caixa de som ali é o homem. Ele talvez olhou, parou um pouco, quase morto, nem mexia. Não dá para definir se é judeu ou não, se é de Israel ou não. Pela roupa não dá para definir, não tem como falar. Parece alguém morto. E o fato de parece alguém morto é o que vai fazer o sacerdote ter uma tensão entre o coração talvez de querer ajudar, mas sujeito, preso ao sistema legal que o impedia de ajudar. Preso ao sistema da lei, preso a um sistema legal teológico, que o impedia de aproximar-se de um cadáver, porque senão ele ficaria impuro. E na condição de homem impuro, sendo sacerdote impuro, teria que passar pela pureza ritual. E essa pureza ritual, ele teria que ficar um dia inteiro no templo, em público, em frente à porta oriental, diante do altar, junto com outros impuros. E para talvez agravar mais aqui, se ele estava vindo de Jerusalém,
talvez ele estivesse servindo no templo em Jerusalém como sacerdote. E se ele se contaminasse com o cadáver, ele teria que voltar ao templo, e agora ele estaria na posição humilhante de que antes ele era sacerdote servindo ao Senhor, mas agora ele está na condição de imundo, iguais aos outros imundos. E isso seria humilhante para ele. Quem sou eu para censurar esse indivíduo aqui, esse homem? Talvez nenhum de nós aqui tem essa condição de levantar-se e falar assim: ah, que homem frio, passou e nem importou. Amados, aquele homem ali estava preso a um sistema legal. Ele estava no direito legal de não dar nenhuma ajuda. E para mim a coisa fica mais grave, sabe por quê? Porque ele era sacerdote. O que me coloca até eu mesmo aqui, porque o que equivale a ele lá na qualidade de sacerdote, equivale a mim aqui na qualidade de pastor. E é interessante nós, os crentes, e agora aqui não importa se é pastor ou se não é, mas nós, os crentes, entenda o que eu vou dizer, não estou censurando aqui não, a criação, a educação. Me converti quando eu tinha 18 anos de idade, encontrei Jesus. Louvo a Deus por aquela igreja, porque foi ali que eu nasci, foi por intermédio do trabalho daqueles irmãos que eu tive a experiência do novo nascimento, que o Espírito Santo operou na minha vida. Mas uma coisa eu vim muito tempo depois, olhando para trás, observar, que eu fui me afastando das pessoas, eu fui me afastando dos quase mortos. Eu fui me afastando daquelas pessoas a quem eu considerava um quase morto. Pode ser que está vivo, pode ser que não, mas na dúvida eu não quero fazer mais parte desse grupo. Perdi meus amigos já assim, amigos do futebol. Gostava de jogar uma bolinha. E eu entendo hoje, olhando para trás, que muitos desses distanciamentos não era porque a pessoa tinha uma natureza e eu tinha uma outra diferente. Não, era porque eu mesmo tomava a iniciativa de me afastar. Eu não sabia conviver com aquelas pessoas que eu as classificava como pessoas que estavam quase mortas. E eu poderia me contaminar. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma instrução a respeito dessa turma. Queria ler com vocês aqui essa instrução. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 9 a 11. Observe, 1 aos Coríntios 5, de 9 a 11. Paulo diz assim: já por carta vos escrevi, que não vos comunicasseis não se associem com os que se prostituem. Com isso, não me referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Olha o que ele vai dizer, versículo 10. Agora ele vai falar no verso 11.
Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem sequer comais. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, olha, eu não estou pedindo que você se afaste daquele que é beberrão. Eu estou pedindo que você se afaste daquele que se diz irmão e é beberrão. Em outras palavras, é como se estivesse dizendo assim, olha, continue amigo daquele beberrão sincero. Porque ele é um beberrão. É aquele bebo e bebo sim. Agora, aquele outro que é um beberrão, enganoso, se diz uma coisa e não é. Mas eu confesso, eu me afastei foi de todo mundo. Não queria comunicação com ninguém. E o que eu estava fazendo eu estava me distanciando daqueles que mais necessitavam da vida, da luz, da palavra. Porque é possível ser amigo e não se contaminar. Na qualidade de sal da terra, na qualidade de luz do mundo. O que o texto está dizendo é, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Ou seja, está usando duas palavras, sal e luz, para situações de necessidade. Porque a terra, se não tivesse sal, é como uma carne que vai apodrecer. Essa luz, se não tiver essa luz, as trevas cada vez vão cegar mais as pessoas. E é interessante, porque aquele sacerdote, ele está sendo movido por uma regra, em que naquele momento ele prefere guardar a regra e não ser misericordioso. E eu me identifico muito com esse homem, porque muitas vezes nós também queremos preservar regras e nos afastamos daqueles que foram assaltados por salteadores. A nossa linguagem, muitas vezes, é uma linguagem que condena as pessoas. Mas nós não fazemos isso porque temos um coração ruim, de forma alguma. A nossa atitude, muitas vezes, é tão exclusivista, é tão separatista. Nós nos colocamos dentro de um gueto evangélico. E todo o nosso desejo de preservar a palavra de Deus acaba erguendo um muro que nos separa das pessoas. Temos uma dificuldade de nos manter santos no meio de pessoas de linguagem profana. E aí preferimos nos afastar. Tomamos alguns versículos bíblicos como justificativas para nos afastar das pessoas. Assim também aquele sacerdote, ele tinha razões bíblicas para não ajudar. Mas aí entra em cena um homem que o auditório de Jesus não esperava. Quando Jesus diz assim, e aí veio um samaritano.
Temos o sacerdote, depois temos um levita. O levita faz a mesma coisa que o sacerdote. Mas aí entra um samaritano que vai ter uma ação diferente. É interessante Jesus colocar um samaritano na história. Samaritano esse que é tão odiado pelos judeus. É, no entanto, o homem que vai salvar aquele moribundo. O texto diz que esse samaritano aproximou-se, chegou perto, e diz a Bíblia que ele viu o homem. E aí o texto diz, e compadeceu-se dele. A palavra compaixão é a mesma palavra, é da palavra entranhas, as entranhas, que se forma a palavra compaixão. Então é algo muito forte, muito tremendo, para poder falar que é de fato uma coisa das entranhas, é uma coisa que vem de dentro. E isso é tão forte, que nessa hora, aquele homem não mediu que aquele lá poderia estar também morto, porque um samaritano também é judeu, também conhece a lei. Não mediu se aquele homem era judeu ou se não era. A compaixão é tremendo quando essas coisas se movem em nossas entranhas. É diferente quando nós olhamos para as vidas e temos uma compaixão por elas. Não é para toda vida que temos compaixão, mas quando olhamos para umas pessoas e vem uma compaixão. Foi o que aconteceu aqui. Então olha essas posturas. A postura de um, a postura do outro. E essa compaixão leva a se aproximar daquele homem e a agora ir para a cena final, que é uma ação em direção ao homem. Porque a compaixão não faz você ser um assistente, não faz você apenas assistir alguém que necessita. Você se envolve. A compaixão te faz aproximar-se, mas não só aproximar. Você faz alguma coisa. Quem se move por compaixão sempre fará alguma coisa. Se não fazemos, é porque não houve ainda a compaixão. A compaixão é algo que é das entranhas mesmo. E aquele homem entra então nessa parte final, que é essa ação. E a ação dele é profundamente significativa. Porque nessa hora, ele diz o texto que ele vai atar as feridas daquele homem. Atar é colocar um laço, é laçar, enlaçar, enfaixar. E ele faz isso usando dois elementos. Presta atenção nisso aqui. Ele faz isso usando dois elementos que não são comuns para serem usados como remédio. Não são comuns esses dois elementos serem usados para socorrer, como primeiros socorros, que é o óleo e o vinho. O texto, a palavra usada para dizer, e derramando, ele enfaixa a ferida, derramando óleo e vinho. Essa palavra derramando é a mesma usada para o sacerdote, quando ele derrama óleo e vinho no altar, que é chamado de libação. Libação. O que é a libação? A libação é um derramar, que pode ser de vários tipos de líquidos. Mas os principais são estes: óleo e vinho, que se derrama sobre o altar de Deus. Há o sacrifício do animal,
E aí depois se derrama óleo e vinho como um ato de libação. Um ato de ou agradecimento a Deus, ou um ato de entrega a Deus, ou um ato de consagração a Deus. Óleo e vinho. Se aquele homem estava levando óleo e vinho, ele levava para derramar sobre o altar, como um ato de gratidão ou de consagração a Deus por algo que Deus tenha dado. Ocorre que naquela hora de necessidade, aquele homem estava usando, ele estava derramando sobre aquela ferida, para limpar, para amolecer, para fazer uma profilaxia ali, usando os mesmos elementos que se usam sobre o altar. Amados, isso é tão significativo. Por quê? Porque elementos que são usados no templo, elementos que são usados no culto a Deus, no templo, agora estão sendo derramados sobre a ferida de um homem que estava quase morto. E é nesse ponto que eu queria muito chamar a atenção de nós aqui. Olha, eu louvo a Deus por todas as reuniões que a gente tem, por todas as mais que teremos, amém? Louvo a Deus pelas reuniões de oração, por vigílias de poder de Deus, que nós ainda teremos, se Deus nos permitir, teremos muitas vigílias de oração, em nome de Jesus, amém? Mas eu vou dizer uma coisa. É aquele menino lá naquela UTI pediátrica. Ali será um culto sobre o altar de Deus. Derramar óleo e vinho sobre aquele garoto. E o que é óleo e vinho? Óleo e vinho são dois elementos que simbolizam o Espírito Santo. O vinho fala da alegria do Espírito. E o óleo fala da unção. A unção que despedaça o jugo. O poder do Espírito. Tanto o óleo quanto o vinho estão falando da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que é derramado sobre o altar nos cultos. O Espírito Santo que é derramado sobre o altar nos cultos. Agora é derramado sobre aquele moribundo, aquele homem quase morto. E sobre a perna daquele homem é derramado o que é derramado no altar. Aquela perna ferida venha a tornar-se aqui na cena como se fosse um altar ao Deus. Olha que coisa. Isso para mim é forte. Falo, Senhor, Senhor, os dons do Espírito Santo, Senhor, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Eu sei, meu Deus, o quanto palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito é bom para orientar a vida de um crente aqui. É bom para uma situação de qualquer situação nossa. Amém? Não estou sendo contra ninguém, não. E nem que ocorra entre nós, não. Mas há tanta gente nas trevas precisando de uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, operação de maravilha, dons de curar, palavra profética, dom da fé. Amém? E o que é maravilhoso, cada um aqui já tem uma bolsa daquela do samaritano.
E você já tem dentro dessa bolsa muito óleo e muito vinho, amém? Você tem ou não tem? Você tem, você carrega. Você vai visitar lá, como agora. Aí você vai assim de leito em leito, naquela UTI. Aqueles molequinhos desse tamanhozinho. Tudo entubadinho, desse tamanho. Não sabe nem o que é nada ainda na vida. Desse tamanho o molequinho. Você vai visitando assim. E ali tem mães, pais, necessitando de palavra de sabedoria. Tem remédio ali que está matando aquela criança que não deveria ser medicado. E uma palavra de sabedoria vai livrar aquela criança de um remédio. Tem enfermeiro que é do cão. É do capeta. Você sabia que tem enfermeiro que é do capeta? UTI tem enfermeiros que são satanistas. Precisa, sabe de que lá? Discernimento de espírito. O que é isso? Isso é óleo e vinho derramado na perna do moribundo. É lá. Discernimento de espírito. Quando eu falo é lá, não estou dizendo aqui agora, vamos todos para as UTIs. Não é isso. Vocês estão entendendo, não estão? Não é isso. Óleo e vinho. Elementos do culto derramados sobre a perna de um homem ferido. Ah, isso é forte. O que o sacerdote fez no altar, o samaritano estava fazendo com aquele homem. E não só isso. Depois, ele pega o indivíduo, coloca sobre o seu animal e o leva para uma estalagem. E diz o texto, e lá tratou dele. Tratou dele. Oh, queridos, tratou dele. Aí o versículo seguinte diz assim, no dia seguinte, se tem no dia seguinte, é sinal que aquele homem, aquele samaritano, tratou aquele indivíduo durante o dia, a noite, a madrugada toda. O que ele fez? Ele usou o seu tempo. Mobilizou a sua agenda. O nome disso é envolvimento. Envolveu com aquela vida, envolveu com ela. Não é brincadeira, não. Você já ficou um dia inteiro, sem dormir até, deitado numa cadeira, tentando dormir numa cadeira, para que pudesse um parente seu poder dormir no leito do hospital? E você ali assim, tentando dormir na cadeira. Passar o tempo todo tratando dele. Um investimento na vida. Interceder por vidas. Interceder até ver o poder de Deus se manifestar naquela vida. E não largar de orar enquanto não vê, enquanto não ouvir notícias de respostas de Deus. Até mesmo de Deus falar, não ore mais. Ou até Deus manifestar milagre. Tomar aquela vida em oração. Não precisa necessariamente ficar com alguém a madrugada toda, mas tomá-lo em oração.
envolver-se com ela, investir tempo para ver poder de Deus na vida do necessitado. E quando chega no dia seguinte, fala assim: e agora eu tenho que ir, mas eu vou voltar. Ele vai voltar, amém? Ele vai voltar? Ele vai voltar. Aí ele fala assim: toma aqui 2 denários, cuida. Sabe o que é isso? Isso é recurso financeiro, usando recurso material para investir na vida de pessoas que estavam quase mortas. E aqui tem até um sentido profético, né? 2 denários. 1 denário é a paga de um trabalhador de um dia. Então 2 denários são 2 dias. 2 dias fala de 2.000 anos. Porque um dia para o Senhor é como 1.000 anos. Então 2.000 anos, o samaritano, o Senhor Jesus está dizendo: cuida dele, cuida deles, investe neles, porque eu vou voltar. Eu vou voltar. Cuida dele. Mas também aqui fala de investimento financeiro mesmo. É mão no bolso, tirar. Você observou aí? Olha, recursos, uso dos recursos sobrenaturais, óleo e vinho. Uso do tempo. Uso dos recursos sociais, a estalagem. Uso dos recursos materiais, o denário. Tudo isso para quê? Para cuidar daquela vida. Para resgatar aquela vida. Porque uma vida, uma sequer, vale mais que o mundo inteiro. Amém, amados? Vamos orar? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Toda a autoridade foi me dada, disse o Senhor Jesus. Portanto, ide, ide. E levem nos vossos alforjes, nas vossas bolsas, óleo, azeite e vinho. Isso nunca vai vos faltar. Oh, aleluia. Bendito seja teu nome. Sabemos que esse mundo jaz no maligno, ó Deus. Sabemos que muitos são salteadores, o ladrão que veio para matar, roubar, destruir. Sabemos disso. Sabemos que a porta é estreita, o caminho é estreito. São poucos os que entram e espaçoso é o caminho que conduz à morte. E muitos são os que passam. Sabemos disso, ó Deus. Mas no que diz respeito a nós, no que diz respeito à nossa mordomia, no que diz respeito à nossa agenda, no que diz respeito a essa igreja local, no que diz respeito a cada um que está aqui, a parcela que nos compete, a parte que nos toca, a esfera de ação que nos diz respeito, nós não queremos negligenciar, ó Deus. Nós não queremos ser omissos, porque enquanto o diabo ele está operando, agindo, os sacerdotes estão passando longe,
Os sacerdotes estão passando ao largo, enquanto o diabo está maltratando pelo que faz. O sacerdote está maltratando pelo que não faz. E nós não queremos ser encontrados, ó Deus, como esse sacerdote. Ainda que estejamos tão presos a tanta religiosidade, venha nos libertar em nome de Jesus. Sejam quebradas as cadeias que nos prendem, que nos impedem, a frieza do nosso coração, a nossa indiferença, o endurecimento do nosso coração. Ó Deus, venha nos quebrar, nos quebrantar. Queremos nos compadecer daqueles que estão semi-mortos. Eles ainda não foram para o inferno. Eles ainda não estão na perdição irreversível. Por enquanto ainda estão aqui, há esperança para eles. São ainda uns quase mortos, semi-mortos. Ó Deus, queremos nos compadecer dessas vidas que estão dentro das nossas casas, que são nossos vizinhos, colegas nossos, gente próxima ali da gente geograficamente, fisicamente próximos, mas tão distantes, tão distantes. Gente, Senhor, que está agora em hospitais, em cadeias, em lugares tão terríveis, enfrentando situações difíceis. Pessoas agora, ó Deus, que estão oprimidas pelos salteadores. Senhor, nós queremos nos compadecer dessas vidas, mas entendemos que essa compaixão não é produto nosso, não é de nós mesmos. Por isso, Espírito Santo, dai-nos um coração segundo o teu. Oh Senhor Jesus, queremos olhar para essas vidas e compadecer delas, como o Senhor se compadeceu e disse: são ovelhas que não têm pastor, são ovelhas perdidas, são ovelhas caminhando para a matança, porque não tem pastor, são cegos guiando cegos. Oh Deus, dai-nos o coração de pastor do Senhor Jesus. Dá-nos um coração de pastor que deixa os 99 no aprisco e vai pelos lugares mais distantes em busca da ovelha perdida. Dá-nos esse coração que se importa por essa vida, que onde estiver, vai lá, resgata, cura, traz de volta. Oh Senhor, dá-nos um coração assim. Eu quero me compadecer, Senhor. Espírito Santo, eu quero me compadecer. Eu quero que as minhas entranhas, o teu Espírito se mova em minhas entranhas. Ao olhar para as vidas, Senhor, não quero ver como as pessoas veem. Quero olhar e ver como o Senhor vê. Quero sentir as coisas que o Senhor sente. Quero, Senhor, ter olhos teus. Quero ter teu coração em favor dessas vidas. Porque eu sei que impondo minha mão, eu sei que levando a palavra, eu sei que fazendo chegar o reino do Senhor naquele lugar, ó Senhor, haverá cura, haverá alívio, haverá libertação, haverá salvação. O reino de Deus chegará ali. Oh Deus, em nome de Jesus, estamos no fim, somos os trabalhadores da última hora. Oh Deus, move o teu Espírito em nós. Não quero passar distante, não quero passar ao largo, eu quero me aproximar, eu quero me compadecer, eu quero estender minha mão, eu quero interceder, eu quero orar por essas vidas, eu quero ser um canal de poder, eu quero ser um vaso de honra, eu quero ser usado pelo teu Espírito, eu quero ser a manifestação da tua glória, do teu amor,
da tua autoridade e da tua unção. Eu quero levar óleo e vinho para essas feridas. Eu quero derramar sobre essas famílias o que é derramado sobre este altar. A oração que eu estou fazendo agora em cima desse púlpito, eu quero fazer por famílias que estão necessitando de Ti agora. Oh, aleluia. Ah, Senhor, a sabedoria que Tu me deste, o entendimento e o conhecimento para ensinar a Tua palavra, eu quero ensinar aqueles que estão em trevas, para que os olhos sejam abertos e saiam das trevas para a luz. Eu quero que esse ministério seja usado para resgatar vidas do inferno. Eu quero, Senhor, eu me ofereço a Ti, ofereço meu corpo, ofereço meu tempo, ofereço minha agenda, ofereço minhas finanças, ofereço, Senhor, meu conhecimento, ofereço minhas habilidades, ofereço os meus talentos, tudo que Tu me deste, eu ofereço em Teu altar, para que vidas sejam resgatadas do inferno, para que o céu seja povoado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, constrange o nosso coração. Constrange o nosso coração.